Oi, gente! Hoje eu vou trazer para vocês um pouco mais de profundidade na dinâmica a respeito das polaridades entre as chamas gêmeas, né? Por quê? Que às vezes você tem dúvida de qual polaridade você pertence, se você é a feminina ou se você é a masculina na dinâmica, porque você se percebe muitas vezes masculina, porém você é identificada como a chama feminina. E por que isso acontece? Então isso tem uma explicação. Lembrando que as polaridades dentro da dinâmica, ela é uma coisa abstrata. Dentro da dinâmica, essas polaridades dançam ao longo das encarnações e também dançam no decorrer da dinâmica. Então, se você dentro da dinâmica veio carregando, portando a polaridade feminina, eu costumo dizer que você tem a chave da dinâmica, é você que trabalha dentro da dinâmica, é você que inicia todo o processo para fazer o espelhamento para a sua contraparte, para que ela também se cure lá, né? E as polaridades dentro da dinâmica nada tem a ver com as polaridades do mapa astral. Tá? Eu posso dentro da dinâmica ser da polaridade Yin e no meu mapa predominantemente a porcentagem do Yang ser maior, porque isso não tem nada a ver. Eu não entendo de mapa astral, porém pelo que eu sinto, aquilo que está lá no mapa é aquilo da sua personalidade atual, do seu ego atual, né? E dentro do processo da dinâmica, essas polaridades elas mudam nas encarnações. Eu posso na próxima encarnação, por exemplo, portar a polaridade masculina para que a minha chama seja responsável naquela vida pelo processo da dinâmica, né? Porém, a minha base, o que é a base? Eu carrego no meu sistema, né, em definitivo, vamos dizer assim, a polaridade feminina e a minha chama a polaridade masculina. Mas isso pode acontecer ao contrário. Eu posso estar hoje na polaridade masculina, mas a minha base ser feminina. E vice-versa. Então, como que eu consigo identificar se as chamas têm a base feminina e masculina? Pela forma como elas trazem a dinâmica para mim nos atendimentos, né? Então, a chama que ela está feminina, porém ela carrega o masculino, são chamas que vieram para se reconectar com o seu próprio feminino. Então a contraparte fica fazendo o espelhamento do masculino que ela carrega, que ela tem como base, que ela tem como predominância no sistema dela. Então eu costumo dizer que as chamas que estão na polaridade feminina com base na polaridade masculina, elas têm todo o processo nas mãos dela, né? Praticamente ela leva a dinâmica sozinha. Por quê? Porque é ela equilibrar diretamente as polaridades dentro dela. É todo um trabalho de espelhamento para que ela se reconecte com o próprio feminino. É como se ela tivesse se desconectado muito mais do feminino espiritual que a contraparte dela. Então a contraparte dela ajuda ela para que ela se reconecte com o seu próprio feminino, né? E as chamas que têm a base feminina, elas já vêm para mim com menos dúvidas na mente, e sim querendo entender mais o sentimento, né? E quando a chama tem a base masculina, ela vem totalmente perdida no mental, querendo entender, querendo explicações lineares para eu convencer a mente dela sobre o processo. Então é um pouco difícil de explicar, mas eu vou tentar trazer esse entendimento, esse conhecimento para vocês, tá bom? Então, dentro do processo da dinâmica, o universo elemental e vibracional. Então, o mental representa o masculino e o vibracional, que é o sentir, representa o feminino. É como se as chamas masculinas, elas tivessem pouca conexão com esse feminino, tá? Espiritual. Então, quando elas vêm carregando essa polaridade dentro da dinâmica, significa que elas já estão com a chave
para abrir, arrombar, escancarar a porta do seu próprio feminino, que muitas vezes, por ter base masculina em outras vidas, ela prejudicou, ou ela excluiu, ou ela ignorou. E a chama feminina, que tem a base feminina, ela precisa o quê? Curar esse feminino que está meio que em carne viva, que está à flor da pele, que ficou sendo torturado, escravizado, manipulado, dominado pelo masculino, pela opressão desse masculino. Então, as chamas que têm a base masculina, é muito mais desafiador para elas trabalhar esse feminino. Então, quando elas vêm para mim, às vezes é uma dificuldade muito grande delas estarem próximas a mim. Por que vocês acham que tem muitas chamas femininas que me rejeitam, que não gostam de mim? Porque o masculino delas rejeita o feminino que eu represento. Porque a minha base é feminina, eu estou no feminino, na polaridade feminina, e esse feminino meu, ele é muito latente. Então ele acaba provocando o masculino que existe em cada um. Dependendo de como a pessoa, do quanto a pessoa está disposta a trabalhar aquilo, ela resiste à rejeição que ela sente. E ela quer atravessar aquilo, ela quer limpar aquilo. E tem outras que não suportam e preferem se afastar. Eu vejo isso no grupo do Telegram que eu tenho, né? Lembrando que o grupo do Telegram é apenas para as pessoas que estão fazendo ou já fizeram o trabalho com a mesa multidimensional arcturiana, porque eu vou acompanhando o processo delas ali, através da expansão de consciência com a mesa. Então eu vejo ali, eu sinto ali todo o trabalho das chamas que tem a base masculina, o quanto é difícil delas estarem próximas a mim, porque o meu feminino acaba afrontando o masculino delas. E muitas vezes eu acabo fazendo o papel do feminino para ela que a chama dela não está fazendo. Por quê? Porque a chama dela que está carregando a polaridade masculina está espelhando o masculino dela. E eu acabo fazendo o espelhamento do feminino, né? Por conta enfim, de todo o preparo que eu tive antes de vir para poder lidar com isso e para eu poder contribuir. Então, tem chamas que não suportam, acabam com o tempo, elas começam a se incomodar comigo e elas acabam se afastando. Por quê? Porque eu provoco, o meu feminino provoca. Já as chamas que têm a sua base bem feminina, que o seu masculino tá ali sem aquele exagero, né, de competição, de inveja, de orgulho. Quando esse masculino da chama feminina, que tem a base feminina, ele não é também exagerado, que geralmente não é quando tem a base feminina, ele já fica ali se sentindo acolhido pelo meu feminino, recebendo o espelhamento do meu feminino de cura, enfim, daquilo que elas precisam alcançar. Então elas se sentem seguras e acolhidas pelo meu feminino. É como se eu fosse um feminino que me curei e tô ali auxiliando, sabe? Passando ali dando os primeiros cuidados ali para a ferida delas. Então elas confiam. E eu acho isso muito incrível quando a base é masculina e elas estão carregando a polaridade feminina, que é quando elas não deixam que o seu masculino, né, que sente o quê? A inveja, a repulsa do feminino, que me vê como uma afronta, né? Quando elas insistem e elas falam, não, elas sentem, né? Não, eu sinto isso, mas eu vou atravessar, porque ao mesmo tempo que eu sinto essa emoção negativa pela Renata, por outro lado, eu sei que isso é importante. Eu quero alcançar isso que ela alcançou e eu vou ficar perto para que eu consiga absorver aquilo e eu consiga pôr em prática no meu campo. Gente, tem chamas que eu acho incrível, que tem um masculino muito forte, que isso não tem nada de ruim, né? É apenas uma predominância. O masculino, ele é aquele que materializa, é aquele também que atrai bastante aqui fora o dinheiro,
a pessoas, magnetiza bem. O masculino tem isso também, embora o feminino aqui traga essa atração, mas o masculino também tem disso. Por quê? Porque o masculino ele sabe se posicionar bem aqui fora. Então, eles carregam isso, né? E mesmo assim, ainda assim, eles querem trabalhar o feminino, eles querem, eles sentem a importância de trabalhar o seu próprio feminino. É como se fosse uma rendição para a luz, tá? Porque é o que eu falo, a mente sem o coração, a mente sem o emocional, que é o que leva ao coração, ela é a sombra. Então, essas bases masculinas, quando elas estão muito no masculino e pouco em conexão com o feminino, significa que elas estão em pouca conexão com os seres de luz, com a luz, né? Com a espiritualidade superior. E elas querem, então elas fazem tudo o que precisa ser feito para poder alcançar. E tem uns que não conseguem, tem uns que se afastam, né? Se afastam, não consegue ter um bom relacionamento com a chama, assim, tem às vezes até um relacionamento amistoso, mas distante, não é um relacionamento onde tem aproximação. Por quê? Porque a própria chama que tem base masculina e que está carregando o feminino na dinâmica, foge da chama masculina, porque aquele espelhamento do masculino que ela tem é muito doloroso, é muito desafiador. Por quê? Porque o masculino na base, ele sente muita culpa, mesmo sem ter esse entendimento que eu tô passando para vocês, de que ela tem a base masculina e que o outro, a chama masculina agora, tá fazendo o espelhamento desse masculino dela, mesmo sem saber o que a chama masculina faz. É espelhar para ela esse excesso de masculino e ela cai em culpa. É a primeira coisa que a chama masculina na base sente dentro da dinâmica, muita culpa. Inconsciente, claro. Por quê? Porque multidimensionalmente falando, ela se distanciou muito do feminino. E tem as chamas também, que tem a base no masculino, que elas são muito teimosas comigo. E elas acham que eu não gosto delas, que eu as provoco, porque eu fico sempre mostrando para elas que elas não estão utilizando o feminino, que elas estão apenas na mente, a mente mente. Então, como a gente sabe também que a chama tem a base masculina, ela usa muito mental, inclusive dentro do processo da dinâmica, ela fica presa ali tentando entender a dinâmica na mente, fazendo cálculos, não, porque é isso, porque se a minha chama agir assim é porque é isso, e eu falo, não é isso, você está desconectada do coração, você precisa ir para o coração, porque o coração não engana, a mente engana. E aí aquela chama que fica agarrada em tudo que é externo para poder trazer de informação para ela, ela fica dependente do acesso das pessoas de fora para acessar para ela. Por quê? Porque é o coração que recebe. E se ela não está tão conectada com o próprio coração, ela fica buscando validação e respostas para a dinâmica dela fora. Então vai fazer um monte de técnicas, vai fazer um monte de leituras, seja de registro acásticos, seja de leitura de tarô, seja de trabalhos de pessoas, para que as pessoas lá fora tragam a resposta para ela, porque ela não consegue se conectar com o coração. Então por isso que é muito importante você se avaliar. Mas também tem uma outra questão, que vai ser difícil eu mostrar para vocês, mas eu vou só comentar. Né? Às vezes a chama tem a base sim feminina, porém tem um mental muito forte, é o meu caso, né? Essas chamas são chamas que têm as duas polaridades bem desenvolvidas. O que elas precisam é equilibrar essas duas polaridades. Então, percepção multidimensional é algo difícil de ser explicado. Né? A gente precisa acessar para entender. Então eu acesso e eu tento trazer essas explicações para vocês, mas nem sempre é fácil. Então eu peço para que vocês, se vocês não entenderem, vocês revejam o vídeo depois,
ou pendura no cabide, onde eu sempre falo, né, que pode ser que lá na frente você acesse isso e você perceba isso, você tenha a visão, né, e aí você vai entender o que eu tô falando hoje. Então é isso. As chamas femininas não é a chama que tem a base feminina e tá portando a polaridade dentro da dinâmica feminina, ela não tem muito mistério, ela é aquela que se derrete, ela é aquela que sente, ela é aquela que tá totalmente avoada da mente, ela fica aqui no sentir, na sensibilidade, mesmo que ela não pare de pensar na chama, tá? Porque ela não para de pensar na chama, porém ela sente muito além de ficar pensando, né? E já a chama masculina, ela fica com a cabeça, a chama que tem a base masculina, ela fica com a dinâmica, com a chama na cabeça, sente sim, mas ela traz toda a dinâmica para a mente e busca ajuda, mais com a intenção de entender o processo do que de trabalhar o sentir. A intenção, não que ela não vá trabalhar o sentir, mas ela vem sempre naquela intenção de querer entender a dinâmica com a mente. Então é um trabalho bem diferenciado para quem tem a base feminina e para quem tem a base masculina dentro da dinâmica, né? E aí eu acho muito interessante que tem uma dupla de chamas, né? Que são duas mulheres, uma carregando a polaridade masculina e a outra carregando a polaridade feminina. Porém, elas na base são totalmente opostas, com a polaridade trocada. Aqui está carregando a polaridade yin feminina hoje, ela é extremamente masculina, mental. E a outra é extremamente feminina, fora da dinâmica. E dentro da dinâmica ela faz o espelhamento perfeito do masculino da contraparte, né? E as duas vieram fazer a mesa, as duas estão conscientes da dinâmica, né? E a que carrega a polaridade masculina, ela está num processo lindo de reconexão com o feminino dela. Então a gente pode dizer assim, e você é masculina ou feminina? Ela é a masculina na base, mas ela está carregando, ela está portando a chave do feminino. Então é ela que precisa ser trabalhada, não a contraparte dela, porque a contraparte dela, ela também trabalha, mas não pela dinâmica, ela trabalha pela individualidade dela, pela dinâmica. Quem faz todo o trabalho é quem está portando a polaridade feminina. Eu espero que tenha ficado um pouco entendível para vocês, tá? Lembrando que eu atuo com a mesa multidimensional arcturiana, que limpa o campo energético, expande a consciência, né? Também trabalho com a mentoria, eu vou deixar o meu contato na descrição do vídeo. O atendimento, gente, é 100% online, tá? Eu não atendo presencialmente, até porque tem chamas espalhadas no mundo inteiro e tem chamas brasileiras também no mundo inteiro. O atendimento é 100% online por videoconferência, tá bom? Então é isso, gratidão, beijo para vocês, até o próximo vídeo.